Bom dia a todos. Eu agradeço ao governo federal a oportunidade de estar aqui falando com vocês e agradeço a presença de todos vocês nesse evento. Realmente é uma coisa muito importante para o nosso país termos um debate sobre a forma de aprimoramento das relações entre o Estado e a sociedade civil. Agradeço também aqui ao Rubem pela gentileza de ter me deixado falar primeiro. Eu estou um pouco premido com horários por conta de compromissos assumidos em outra cidade. E vou focar a minha intervenção a respeito no que seria um novo modelo de cooperação entre o Estado e a sociedade civil. Vou começar fazendo dando um panorama dos instrumentos de relacionamento entre o Estado e a sociedade civil hoje vigentes. Depois vamos discorrer sobre o porquê da legitimidade das entidades sem fins lucrativos de interagir com o Estado na esfera pública, para depois focarmos um pouco mais no que seria um processo, ou as nossas ideias para um processo de revisão ou de aprimoramento, ou até de reafirmação de instrumentos que já existam, né? Hoje, o grande instrumento de relação entre o Estado e a sociedade civil organizada é o convênio. O convênio é um documento muito atípico, né? Porque ele não é regulado adequadamente. Mas a origem do convênio, eu reputo a própria cooperação entre os entes federativos, né? Porque, como Estado, União e município têm competências concorrentes em uma série de áreas, né, os convênios surgiram lá atrás, muitos anos atrás, como instrumento de coordenação dessa integração. Lidando com esferas de governo, era um instrumento que privilegiava a integração de esforços e não transferências de recursos, porque cada um tinha seu pessoal e cada um tinha sua fonte de recursos. Então, eram instrumentos que começaram sem envolver dinheiro. Quando o Estado expande o convênio para as organizações da sociedade civil, nós temos as dificuldades inerentes à adaptação de um modelo jurídico concebido para uma realidade para uma segunda realidade. Se nós olharmos a forma como o Estado brasileiro se relaciona com a sociedade civil, e não apenas entidades sem fins lucrativos, nós temos, por exemplo, a Lei 8666, que trata dos contratos administrativos. Então, quando o Estado quer comprar um serviço, ele usa a Lei 8666. Pouco depois disso, nós tivemos o contrato de gestão, né, sendo introduzido pela Lei Federal 9637, das organizações sociais, e que, nesse contrato, o Estado se propõe também a contratar serviços contínuos, mas uma forma de gestão de um equipamento público pré-existente. A lógica era essa. Existia um hospital, um museu, um centro de pesquisa, e este equipamento público seria gerido por uma entidade privada por meio de um instrumento chamado contrato de gestão. Mas também nós estamos lidando com situações de serviços contínuos. E o terceiro instrumento criado pela Lei 9790 é o termo de parceria com as organizações da sociedade civil de interesse público. Então, nós temos 3 instrumentos de relacionamento contratual que são definidos em lei, né? O contrato administrativo, o contrato de gestão, o termo de parceria. E o convênio? O convênio não é definido em lei. A base do convênio, se nós levarmos em conta o próprio entendimento do Tribunal de Contas da União, é uma referência de passagem no artigo 116 da Lei 8666, em que diz que aplicam-se no que couber as disposições dessa lei a, entre outros, convênios. Então, nós temos, talvez se nós pensarmos na fundamentação legal desses 4 instrumentos, do contrato, do termo de parceria e do contrato de gestão, nós temos que o convênio tem uma situação inferior. E eu até ouso dizer que uma situação que dificilmente passa isoladamente pelo crivo do princípio da legalidade,
tal como ele é considerado pela doutrina de direito administrativo brasileiro. Se nós partirmos das definições, né, do princípio da legalidade na doutrina do direito administrativo brasileiro e colocarmos o convênio, né, compará-lo com este princípio, nós veremos que ele tem severas deficiências, porque ele não é regulado em lei. Tanto é que todos nós nos reportamos, inclusive os órgãos de controle, a uma instrução normativa da Secretaria do Tesouro Nacional, né? Mais recentemente, né, nós tivemos os decretos relativos ao SICONV, inclusive esses últimos 3 decretos que a presidenta Dilma editou sobre o assunto. Mas o fato é que ele não tem base legal relevante, né? Mas ele está aí e ele é utilizado por todas as esferas de governo, de todos os espectros políticos. Se tivéssemos um governo do PSOL ao Democratas, se eu pegar o espectro político dos nossos partidos, todos eles usariam convênios. Então, é um instrumento que não é ideologizado, digamos assim. Não é um instrumento que um partido usa mais do que outro. Todos usam, né? Em todas as esferas de poder, né? Mas por que ele cresceu? Ele cresceu por conta de um outro marco regulatório, da coexistência de outros 3 instrumentos extremamente importantes, que é a própria Constituição Federal, que assegurou uma série de direitos, né, ao cidadão. Então, obrigou o Estado a agir em uma série de áreas. Nós tivemos, com a Constituição de 88, uma inequívoca expansão das áreas e das atividades que o Estado deve prover. O caso mais emblemático é a universalização do sistema de saúde, mas temos outros também, né? Soma-se a isso o Estatuto do Funcionalismo Público, que, com pequenas variações, assegura que o funcionário, na inatividade, quando se aposenta, recebe salário equivalente ao que recebia na atividade. Sabemos que ocorreram alterações ao longo do tempo, mas a ideia geral é que a aposentadoria do servidor público é muito boa, é quase igual à remuneração que ele tinha quando exercia atividade pública. E, por fim, nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que os níveis de governo não podem gastar mais que um certo percentual em pessoal ativo e inativo. Então, numa situação hipotética, e no meu entender, cataclísmica, né, que todo o serviço público do Estado se aposentasse, nós teríamos muito pouco limite na Lei de Responsabilidade Fiscal para contratar novos servidores, porque grande parte da folha estaria sendo paga custeando inatividade, né? Mas, mesmo assim, o Estado teria os seus deveres. E aí a gente tem a interação com a própria sociedade civil. Por quê? Quando nós olhamos a Lei de Responsabilidade Fiscal, nós vamos ver que, até para efeitos de contratos e terceirização de mão de obra, ou seja, a substituição de servidores e empregados públicos, mesmo esses valores serão contabilizados como outras despesas de pessoal, ou seja, estarão dentro dos limites. O Estado não poderia, então, fazer uma terceirização usando o contrato da Lei 8666. Porque, se o fizesse, estaria, né, também dentro do mesmo limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí o convênio surge com uma panaceia para o próprio Estado, na medida em que os órgãos de controle não reconhecem as terceirizações feitas por convênios como algo abrangido pelo mesmo limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o convênio é um instrumento conveniente para o próprio aparato público deixar de cumprir limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Considerando que esse sistema tende a crescer, porque as aposentadorias tendem a aumentar e os limites de arrecadação já percentualmente estão em níveis para lá de aceitáveis, nós temos um cenário em que a integração de operações entre a sociedade civil e o Estado só tende a crescer, ano após ano, inexoravelmente, no meu entender. A não ser que nós tenhamos grandes mudanças nesses 3 marcos regulatórios, que acho extremamente difícil que isso venha a ocorrer, porque não vai se mudar a Constituição, não vai se mudar
a aposentadoria do servidor público para cair no limite da iniciativa privada, e muito menos vai se mexer na lei de responsabilidade fiscal, que é o que conseguiu fazer com que o Brasil se preparasse razoavelmente para essa crise, para reduzir o seu nível de endividamento, né? Agora, se nós temos essa legitimidade, quer dizer, esse instrumento, por que a escolha das organizações da sociedade civil, né? Por que elas? Por que elas têm que cooperar com o Estado? A justificativa legal fundamental disso é a Carta das Nações Unidas, né? Porque a Carta das Nações Unidas, quando discutiu sobre o Conselho Econômico Social, definiu que o Conselho Econômico Social, nas áreas de sua competência, que são aquelas competências típicas do terceiro setor, estabeleceria instrumentos de consulta com organizações não governamentais. Foi a Carta da ONU, o primeiro instrumento jurídico de alcance mundial, sabemos, que referenciou o que é a expressão organização não governamental. Mas, ao fazê-lo no contexto da Carta da ONU, ele definiu também que a esfera pública era legalmente maior que a esfera estatal e que caberia ao Estado interagir com a sociedade não como um favor, mas como um direito da própria sociedade, por meio de outros instrumentos de articulação que não os representantes eleitos pelo Estado democrático, como o Congresso ou o próprio chefe do Executivo. Então, nós temos aí a legitimidade jurídica, né, de por que interagir com organizações não governamentais na esfera pública, que, obviamente, foi incorporado à Constituição brasileira também, quando, em uma série de políticas públicas, foi definida a participação da sociedade civil, né? Essa participação da sociedade civil se dá tanto em questões de definição de políticas públicas, como de monitoramento de políticas públicas e também de regulação de políticas públicas. Casos mais emblemáticos são na área do meio ambiente, onde o Conselho Nacional de Meio Ambiente edita resoluções que restringem o licenciamento ambiental do IBAMA, que afetam, inclusive, grandes projetos estruturantes do Estado, como a usina de Belo Monte, que teve retardamento do processo de licenciamento por conta de adaptação a resoluções do CONAMA, que tinham regras definidas com participação paritária da sociedade civil, né? Então, nós temos aqui que a cooperação entre Estado e sociedade civil nessas várias instâncias governamentais, ela se dá pelos conselhos de política pública, só que sabemos que todos eles são assimétricos. O poder que a sociedade civil tem no Conselho de Meio Ambiente, ela não tem, por exemplo, no Conselho de Saúde, ou no Conselho de Educação, ou no Conselho de Assistência Social, a ponto de definir normas que vinculam a própria administração do Estado. Agora, os conselhos são elementos de cooperação, são foros de cooperação entre Estado e sociedade civil. Mas também nós temos aqueles instrumentos contratuais que eu citei no começo. Nós temos o convênio, nós temos o termo de parceria, nós temos o contrato de gestão e nós temos o contrato administrativo. Na minha opinião, toda vez que a cooperação implicar na prestação de um serviço contínuo, de duas uma, ou o Estado lança a mão de um contrato de gestão ou lança a mão de um contrato administrativo. Não poderia o Estado se valer do convênio para a prestação de serviços contínuos. E isso nós temos todo o Sistema Único de Saúde baseado nisso. O grande problema, e aí nós temos uma questão que eu considero ardilosa, é que, ao Estado adotar o convênio na relação de prestação de serviços contínuos por uma organização da sociedade civil, ele afasta a sua obrigação de manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, isso permite que o Estado compre serviços a preço de custo, ou pior, abaixo do custo, sem que tenha a obrigação legal de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, né? Então, em troca do canto da sereia de não fazer uma licitação, que o contrato administrativo exige,
como regra geral. Nós sabemos que tem situações de dispensa e inegibilidade, mas a regra geral exige. Em troca do canto da sereia de não licitar, ele coloca a entidade numa situação em que ela é obrigada a operar a preço de custo ou abaixo de custo e, além disso, se submeter a um processo de prestação de contas cada vez mais burocrático. Né? E, ao fazê-lo, burla também o limite da lei de responsabilidade fiscal. Né? Então, nós temos aí o convênio como um instrumento de desvio, né, no meu entender, de conduta do agente público. Né? Porque ele deveria licitar, deveria usar contratos de direito administrativo, fazendo licitação para a seleção das entidades, e deveria assumir o compromisso de mantença do equilíbrio econômico-financeiro, que dá às empresas que têm contratos administrativos, inclusive o direito de recorrer ao judiciário para o restabelecimento dos seus preços. Né? Por isso, para essas situações, o convênio tem que ser abolido, ele tem que ser extinto para essas situações. Mas também, em que outras situações o convênio poderia permanecer? Numa situações de relacionamento com entidades da sociedade civil que não envolvam prestação contínua de serviço, desenvolvimento de políticas públicas, experiências, né, trabalhos de advocacy, construção de direitos, aquelas coisas que há um interesse público manifesto, mas que não há aquela prestação de serviço tão objetivo. Aí, eu chamo a atenção para o termo de parceria, que já é um instrumento que existe no nosso ordenamento jurídico e que prevê uma série de instrumentos de controle, também sobre a organização e também, especificamente, sobre o contrato, sobre o instrumento em si. Né? O elemento mais importante, no meu entender, do termo de parceria é o envolvimento daqueles próprios conselhos de política pública. Né? Então, quando o Estado faz um relacionamento, estabelece um relacionamento com uma entidade privada em prol de uma causa de interesse público, ele também se submete ao controle e ao acompanhamento do próprio Conselho de Política Pública daquela área. Isto é, claramente, um modelo muito mais republicano, muito mais publicista, né, de relacionamento, do que a escolha da entidade por uma deliberação exclusiva de gabinete, sem envolvimento do Conselho. Ao se privilegiar o modelo atual de convênio, em que o relacionamento se dá exclusivamente entre o ordenador de despesa, entre o ministro, que seja, e uma entidade privada, nós estamos mantendo um regime construído no autoritarismo em que a sociedade civil pouco importava, em que o Conselho de Política Pública pouco importava, porque eles não existiam. Nós perpetuamos a mesma conduta de clientelismo e não só de clientelismo, mas também de desconsideração da sociedade civil. Porque existe um Conselho de Política Pública naquela área. Nós temos vários Conselhos de Política Pública no país, em nível federal. São mais de 20. Alguns definidos na Constituição, com base na Constituição, outros com base em leis ordinárias. Mas nós temos conselhos em todas as áreas. Né? Por que não envolvê-los? Porque isso é uma restrição, sim, do poder do ministro de Estado, que deverá se submeter ao controle de um conselho. As suas contratações vão passar pelo conselho, então uma redução do poder do ministro. Mas uma redução do poder do ministro em benefício da democratização, da ampliação da participação da sociedade civil nesse processo de escolha. Né? Então, essa é uma questão extremamente importante, né? A ser considerada no próprio debate do que seria a mudança desse ambiente normativo. Né? Como aumentar a participação social. No meu entender, extinguindo o convênio. Simplesmente. Se extingue o convênio. Convênio é exclusivamente para relacionamento entre níveis de governo. Relacionamento com sociedade civil é prestação de serviços contínuos, contrato administrativo. Prestação de serviços contínuos gerindo o equipamento público, contrato de gestão. Outras situações envolvendo a sociedade civil, né, que não são essas duas, o termo de parceria. Claro, esses instrumentos podem ser aprimorados? Podem ser aprimorados, mas eles existem. Né? Por isso, um novo marco regulatório
não implica necessariamente de criar mais um instrumento, e sim de aprimorar o que já existe e evitar o mau uso do convênio. Porque, sim, os convênios estão sendo mal usados. E a insegurança jurídica decorre da falta de suporte legal do que é um convênio. Os convênios são citados referencialmente em outros instrumentos, né? São citados de passagem. Na Lei 8666, de passagem, na LDO, de passagem, várias outras leis de passagem. Mas se você estudar a jurisprudência do Tribunal de Contas da União sobre o assunto, você vai ver que o Tribunal de Contas da União ancora o convênio no artigo 116 da Lei 8666. E que diz, aplicam-se no que couber, e essa é a expressão infernal, esse é o lado 666 da lei. Né? Esse é o lado 666 da lei. Aplica-se no que couber. Por que isso? Porque a insegurança jurídica está nisso, na ausência de um regime jurídico definido. Então, o ministro de Estado pensa de um jeito, a assessoria jurídica do Ministério pensa do mesmo jeito do ministro, normalmente, né? O que é bom. Aí, isso vai para a CGU, que é do Executivo, mas pensa com variações. Aí vai para o Tribunal de Contas da União, que é vinculado ao Legislativo, que também pensa com variações, inclusive por meio dos próprios ministros, né? E se não bastasse, temos o Ministério Público Federal para pensar de um outro terceiro modo, sobre o mesmo fato, né? E aí nós temos aquelas expressões como documentação baseada, aliás, despesa baseada em documento idôneo, né? Aí nós temos as diferenças, né? As entidades privadas administram aquilo levando em conta o quê? O regulamento de imposto de renda, ou seja, o que seria considerado despesa dedutível, que tipo de informações teriam que constar naquele documento para ser considerado despesa dedutível para efeito de legislação de imposto de renda, de uma pessoa jurídica de direito privado. Só que aquele sistema não é exatamente igual, existe muita convergência, claro, mas não é exatamente igual ao que se considera de despesa dedutível para efeito de prestação de contas de convênio, né? Ou de termo de parceria, ou de contrato de gestão. Então, essa diferença de regimes cria insegurança. Né? Nós não temos uma definição precisa de uma série de coisas. Nós não temos nem manuais de prestação de contas específicos que digam, se eu fizer de acordo com o manual, minha prestação de contas será aprovada pelo Ministério e ninguém, nem o Ministério Público Federal, vai reclamar daquilo. A gente pode garantir o Ministério, talvez a CGU, talvez o TCU, mas dizer que o Ministério Público Federal não vai questionar é impossível, né? Mas é um caminho, né, de construção. Uma outra questão que nós temos é, bom, será que nós podemos avançar na forma de escolha da entidade sem fins lucrativos? Né? Porque nós sabemos que o contrato de gestão, pela Lei 9637, inclusive pelas leis de OS estaduais, e elas estão em quase todos os estados da federação e quase todas as grandes cidades do país. Então, o modelo de OS, ele se estabeleceu no país, né? Nós temos que considerar isso como um fato. Nós, advogados, às vezes temos uma tendência de discutir o direito a partir das perspectivas puramente acadêmicas, o que é bom. Nós somos operadores de uma ciência e toda ciência tem o seu processo, né, de estudo. Mas também, quando nós lidamos com a realidade social, nós também sempre temos que chamar atenção ao realismo, né? Quer dizer, o modelo de OS está estabelecido no país inteiro. Podemos revogá-lo inteiro? Né? Podemos falar, não queremos mais? Extremamente difícil, porque ele está no país inteiro, né? Nos níveis estaduais e municipais. Então, mesmo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, do processo está em discussão, nós ainda teríamos o fato de como lidar com isso. Qual seria a modulação que o Supremo daria ao assunto, né? Mas nós temos esses instrumentos. Mas o contrato de gestão não prevê um processo seletivo ampliado. O termo de parceria sugere um processo seletivo, mas não obriga. Já foi um avanço com relação ao convênio, que nem sugerido era, né? Podemos avançar nesse processo? Podemos, porque esse é o momento. E eu digo o seguinte, quem é que administra o recurso público? O ordenador de despesa. Aliás, desculpe. Quem é o responsável, vou reformular a questão. Quem é o responsável
pelo dispêndio do recurso público. O ordenador de despesa que assina uma ordem para transferir o recurso do erário para uma iniciativa privada, ou é o gestor da entidade privada que pega os recursos e gasta com outras entidades privadas? Os puristas poderão dizer, a ONG também é responsável, que o dinheiro é público na origem. Mas e o ordenador de despesa? Ele que tomou a decisão principal do gasto. Se eu estou questionando os R$500 de gasto de uma nota fiscal da ONG, aquilo decorre de uma decisão de R$1 milhão de desembolso do ministro. Ele liberou no atacado. E eu estou questionando no varejo. E aí vem a questão, qual é o nível de responsabilização ao ordenador de despesa? E como eu posso dizer que ele, como ordenador de despesa, atuou como todo homem ou mulher, no caso, todo homem ativo e probo empenha no desenvolvimento e na gestão dos seus próprios negócios. Um conceito que estava na Lei 86, estava na Lei de Sociedades por Ações e que agora foi incorporado no Código Civil nas relações privadas. Como que podemos dizer que aquele gestor está tendo a diligência necessária para fazer a liberação dos recursos? Esse é um aspecto a enfocar. A ênfase, no meu entender, tem que ser também no processo de escolha pelo governo, que até hoje, pelos convênios, é uma decisão discricionária, sem justificativas públicas, do ordenador de despesa. Ela não é uma decisão republicana. Ela não é uma decisão que leva em conta a sociedade civil. É uma decisão de um Estado forte, centralizador e autocrático. Esse modelo não coaduna mais com o Estado democrático de direito em que nós vivemos. Esse modelo tem que ser banido. Também nós sabemos que excesso de burocracia pouco resolve para controle público também. Nós temos que ser inteligentes na burocratização. A burocracia é boa, ela cumpre o seu papel, mas se ela caminha para a estupidez, se ela caminha para o excesso de controle irrelevante, nós temos que tomar cuidado com ela. Porque a melhor forma de você esconder uma agulha é jogar um monte de palha em cima. Então, se nós pedimos informações que não são necessárias para a própria análise, nós perdemos tempo processando informações desnecessárias, enquanto as informações relevantes são escondidas ou não são perguntadas. E aí, na questão da cooperação entre o Estado, nós caímos necessariamente nos processos de relatórios e prestações de contas. Por que uma entidade é sem fins lucrativos? Porque ela aplica os seus recursos na sua atividade finalística. Quem tem responsabilidade para suspender a isenção ou imunidade? A Receita Federal. O que o relatório da Receita Federal pergunta sobre a aplicação de recursos na atividade fim? Nada. A declaração de imposto de renda nada pergunta. Ou seja, o órgão de controle recebe um conjunto de informações que é irrelevante para ele assegurar as condições de isenção ou imunidade. Um relatório que serve para nada. Se nós pensarmos no processo de prestação de contas da Utilidade Pública Federal e das OCIPs no CNES, pensando nas OCIPs, para se manter OCIP é obrigado a ter regras necessárias e suficientes para evitar conflito de interesse na tomada de decisão. O que o relatório pergunta sobre isso? Nada. O relatório diz que para se manter OCIP é obrigado a seguir os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. O que a prestação de contas pergunta sobre isso? Nada. O relatório, para ser OCIP tem que ter conselho fiscal. O que o relatório pergunta? Pergunta se tem conselho fiscal. Aí alguém diz, temos. O que o conselho fez de operação, de fiscalização? Nada. Ou seja, a própria concepção do relatório, ela não foca na essência. O que é fundamental para assegurar aquele status? Se eu sou sem fins lucrativos, eu tenho que trabalhar questões de distribuição de dinheiro. Se eu tenho que aplicar na minha atividade fim, eu tenho que perguntar tudo isso. Ou seja, os relatórios também têm que ser totalmente reformulados e não é fazendo puxadinho, é demolindo os relatórios e fazendo a partir das necessidades.
Quais são as exigências para ser considerado sem fins lucrativos? Tais, tais e tais. Vamos montar o relatório a partir delas. Quais são as exigências para ser OCIP? Tais, tais e tais. Vamos montar o relatório a partir delas. E aí, se esse relatório ficar bom, pare nisso. Não se exija mais coisas. Porque vai estar apenas se jogando palha em cima da agulha. É muito mais fácil achar uma agulha na caixinha de agulhas, né? Então, vamos olhar apenas essas coisas. Como ontem estava falando com o meu amigo Paulo Haus, que todas as leis sempre tem uma parte criminal no Brasil, ultimamente, né? Então, também não podia deixar, só para finalizar meus 2 últimos minutos de intervenção, de falar sobre algum aspecto criminal, né? Se o nosso Estado é cartorial e exige papelada, e carimbo, então nós podíamos colocar a burocracia a favor do erário, né? E eu sugiro, né, avaliar a extinção da prescrição das penas antes do trânsito em julgado de sentenças finais em ações penais que versam sobre improbidade administrativa e corrupção ativa e passiva. Pelo menos assim a burocracia trabalha a favor do erário. Todos nós estamos, né, assustados com a perspectiva dos mensaleiros, né, depois de um processo extremamente complexo, não serem condenados, porque já houve extinção da punibilidade. Então, poderíamos fazer isso? Se perguntarmos para os criminalistas, eles vão falar não, é óbvio. Porque o criminalista é remunerado para assegurar que o cliente não é preso, seja pela inocência, seja pela prescrição. O criminalista nunca vai falar sobre isso. Nós temos que falar sobre os constitucionalistas sobre esse assunto, né? O que a extinção da prescrição das penas antes do trânsito julgado violaria um direito de ampla defesa? Eu acho que não. Violaria um direito humano? Não. Você teve seu devido processo legal, mas foi preso e condenado. Aliás, condenado e preso, né? Porque normalmente a gente prende e não condena, e quem condena não prende, né? Se isso não fosse possível, alternativamente, e aí, desculpe a minha inovação, poderíamos definir os crimes de improbidade administrativa e corrupção ativa e passiva como crimes hediondos, por conta da sua gravidade acentuada para a sociedade em geral. O crime hediondo, claro, começa com os crimes contra a pessoa, mas são aqueles que trabalham a questão do impacto na sociedade como um todo, né? Temos lá o genocídio, né? Nós temos o racismo, mas também que impacto nós temos na sociedade por conta da situação epidêmica da corrupção, né? Então, poderíamos avaliar isso. Nós temos que inovar, sim, mas nós temos que inovar privilegiando relações republicanas, não decisões de gabinete, e principalmente no Estado Democrático de Direito. Obrigado. Alô? Obrigada, Eduardo. O Eduardo precisará sair ao 12h30, porque ele tem um voo para voltar para Curitiba. Então, o próximo palestrante, o Rubem, permitiu que, se alguém quiser fazer alguma pergunta para ele agora, 2 ou 3 intervenções, para a gente já fazer o debate com ele, depois ele vai embora e a gente vai passar a palavra para o Rubem. Pode ser esse acordo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vera? Bom dia, professor Eduardo. Meu nome é Tarso, sou de Curitiba, da Universidade Positivo. Professor, eu gostaria de fazer 2 perguntas rápidas para o senhor. Uma, o senhor falou bastante sobre as organizações sociais, os contratos de gestão, né? O Supremo Tribunal Federal está decidindo se é constitucional ou não, se são constitucionais ou não as organizações sociais. O professor Carlos Aires Brito fez um voto no sentido de que acha que o Instituto não poderia ser utilizado para privatização, e sim apenas como fomento, mas ainda não tem uma decisão final do STF. Eu gostaria de saber do senhor se o senhor acha que é possível, por meio de contrato de gestão com as OS, de se repassar as atividades fim de um hospital público, ou as atividades fins em geral aí da administração pública para esses tipos de entidade. E também, aproveitando, eu concordo com o senhor com relação à questão das OCIPs, né, que elas teriam que ser utilizadas apenas para fins de fomento.
se pode utilizar termo de parceria com o OCIP para fazer essa contratação de prestação de serviços contínuos aí de aparelhos estatais. Obrigado. Só para ser mais rápido, vamos pegar todas as intervenções de uma vez, e aí ele responde todas as perguntas de uma vez, para a gente poder passar a palavra para o Rubem. Só um comentário rápido, só para exemplificar um pouco, talvez, quando a ciência jurídica se encontra com o mundo da vida, que ontem nós estávamos reunidos, as organizações da sociedade civil, nos preparando para esse evento, discutindo propostas, lógico, difíceis, complexas, e uma que foi uma unanimidade que nós conseguimos tirar em pouco tempo, é que a nossa proposta seria realmente extinguir e proibir o convênio como instrumento de regulação da relação da sociedade civil com o governo. Só para acentuar aqui. E nós éramos pessoas que não dominávamos a ciência jurídica, mas vivemos as agruras do convênio. Mais alguém? Bom. Bem, o termo de parceria pode ser usado para prestação de serviços contínuos, assim? Não. É outra subversão. Se existe, é subversão. Outro dia caiu sob meus olhos uma situação de um termo de parceria que previa um projeto ambiental, e o projeto ambiental consistia em varrição de rua, coleta de lixo e poda de árvores em áreas públicas. Coisas que eram regidas por contrato administrativo. Né? Então, nós temos a ampla criatividade do nosso brasileiro, né, de querer distorcer as regras dentro daquele princípio do obedeço, coopero, não cumpro. Né? Obedeço, mas não cumpro. Coisas da nossa Ibero-América. Eu acho que não. Eu acho que uma prestação de serviço contínuo, de fato, não é possível fazer por termo de parceria. Agora, essa questão da terceirização, via o contrato de gestão, ela é uma situação complexa. Por que ela é complexa? Porque a Constituição também assegurou que a competência de prover aquilo não é exclusiva do Estado. Né? A iniciativa privada é possível oferecer serviços de saúde, como também é possível oferecer serviços de educação. Né? Então, nós não teríamos como dizer que se opera uma concessão de serviço de saúde ou uma concessão de serviço de educação, porque a Constituição assegura liberdade de iniciativa nessa área. E é justamente por assegurar a liberdade de iniciativa nessa área que tem se construído o argumento de que repassar essa operação não viola a lei de responsabilidade fiscal. Porque nós temos essa dúvida. Né? Se nós olharmos as soluções de consulta sobre o assunto, né, do TCU, nós estamos vendo que está trabalhando nisso. É um processo difícil. Não vou dizer que é fácil, eu não tenho respostas a isso, estudo isso, mas cada hora se sai de um lado, cai no outro. Mas o fato é que nós temos que o Estado, pela lei de responsabilidade fiscal e pelo Estatuto do Servidor Público, vai cada vez ter menos mão de obra disponível, a não ser que aumente a arrecadação. E aumentar a arrecadação implica reduzir a sonegação, tem sido feito muito esforço nessa área, sem majoração de alíquotas de impostos. Os recordes de arrecadação da Receita Federal estão sendo feitos sem majoração de alíquotas de PIS, de COFINS, de imposto de renda. Né? Quer dizer, o imposto de renda das pessoas jurídicas já está o mesmo desde 95. Né? Das pessoas físicas está o mesmo desde 95, né? Em termos de alíquotas. Né? Então, não se está aumentando alíquotas, mas a arrecadação aumenta pelo crescimento da atividade econômica e pelo aprimoramento do aparato de combate à sonegação, o que é bom. Né? O que é bom. É a forma de fazer. Mas isso tem um limite. Né? E nós temos que pensar, serviços contínuos, no meu entender, teriam que ser objeto de contrato administrativo. Né? Ou, se vamos usar o contrato de gestão, que ele também passasse por um processo seletivo mais republicano, e não pela escolha do gabinete. Ou seja, poderíamos avançar. Só que o contrato de gestão, ele está em níveis municipais e estaduais também. Então, nós sabemos da limitação da competência deste foro em propor uma lei federal. Né? Não vamos romper o pacto federativo e entrar de sola na gestão dos municípios e dos estados, mas nós podemos propor um novo modelo. E a primeira coisa, talvez, seria ajustar
eventualmente as leis vigentes, para dizer o que não cobre. A lei do OCIP, ela trabalhou nesse sentido. Ela definiu o que poderia ser reconhecido de interesse público, mas também definiu que tipo de entidades não poderiam ser qualificadas, né? Então, nós podemos avaliar. Será que o termo de parceria poderia também ter um adendo legislativo para dizer que situações ele não pode ser usado? Né? Talvez ajudasse. Né? Onde ele não pode ser usado. Seria um caminho. Agora, que bom saber que a ideia do convênio é distingui-lo. No meu entender, ele é extremamente danoso para as relações público-privadas. O Eduardo vai permanecer na mesa um pouco. Tem uma última intervenção na plateia para eu passar a palavra para o Rubem. Oi, meu nome é Paula Estorto, eu sou advogada e pesquisadora da Fundação São Paulo, da PUC de São Paulo. Estamos com a missão de um edital do Ministério da Justiça, do Pensando o Direito, de propor modernizações para o sistema de convênio entre a sociedade civil e as organizações e o poder público, né? E eu também sempre me pergunto se não é o caso de extinguir os convênios, e eu estou com o desafio de propor iniciativas para modernizá-los, né? Então, eu não resisti aqui a compartilhar um pouco com vocês uma coisa que eu concebi ouvindo a fala do Sasi, e a partir das ponderações da plateia também, da apresentação anterior do Sérgio Haddad. Eu acho que a gente tem duas formas muito claras de participação da sociedade civil com o Estado, né? Uma que é a participação em si, que não envolve necessariamente o repasse de recursos públicos e a contratualização entre Estado e as organizações. E aí, nessa linha, a gente tem uma linha da liberdade, que é muito forte, e eu acho que algumas medidas, como a que o Paulo Haus já propõe, e, enfim, várias pessoas trabalham, seriam Simples Nacional para o terceiro setor, mais autonomia, a coisa da doação de pessoas físicas, e também extinguir com a impossibilidade de remunerar dirigentes, que eu acho que esse é um tema que só isso já seria um avanço tremendo, né? Porque atrapalha todas as entidades, né? E uma segunda linha é aquelas organizações que têm o trabalho de cooperação com o poder público. E essa divisão entre aquelas que executam políticas públicas com um longo prazo e as outras que são inovações que a sociedade civil traz para serem implementadas pelo poder público, eu acho que tem uma divisão importante. E a ideia de que o termo de parceria sirva mais a essas novas tecnologias, uma nova forma de fazer a coisa pública dentro do Estado, com o apoio do Estado e das organizações. E eu penso que o termo de parceria tem uma característica também, que a primeira instância de fiscalização é uma comissão de avaliação composta pelo governo e pela sociedade civil. E isso é um avanço enorme que eu nunca vi na prática funcionar de fato. Tive a oportunidade de acompanhar termos de parceria, mas a comissão sempre de uma forma muito burocrática. E, enfim. E aí eu queria perguntar para o Sasi um pouco se ele imagina que, para essas duas funções de prestação e execução de um serviço contínuo e o apoio a projetos e o governo recebendo projetos da sociedade num caráter inovador, mais experimental, enfim, teriam esses dois instrumentos próprios, e se a prestação de contas desses instrumentos próprios deve ser diferente. Enfim, na medida em que o Estado conhece o indicador da política e o outro tem que ser desenvolvido em parceria. Antes de passar a palavra para o Eduardo, eu aviso que a próxima palestra vai ser em espanhol. Então, se alguém quiser pegar o aparelho de tradução simultânea, seria legal já o fazer para, enfim, a gente estar nos mesmos tempos. Posso complementar a pergunta? Eu estou com um tempo... Só a mesma pergunta. É possível? Bem, em primeiro lugar, me apresentar. Meu nome é Paulo Haus Martins, sou advogado e representante da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro. Presidente da Comissão de Assuntos Jurídicos das ONGs da OAB. E amigo do Eduardo. Seguinte, Eduardo, só para complementar o que a Paula falou, não gostaria de intervir, eu achei sua palestra brilhante, tem uma série de coisas que eu gostaria até de depois relatar aqui, não vou atrapalhar a sua ida para o aeroporto,
Mas, seguindo a linha do Rodrigo Leite, de que no Brasil, na verdade, a gente vive um fetiche jurídico de que uma lei mais outra lei é capaz de fazer uma realidade, né? Então, a gente sempre fica pensando aqui no marco regulatório de que maneira a gente vai fazer mais uma lei para poder resolver o problema que aquela outra lei que não tinha aquilo não resolveu. Quando, na verdade, a gente não resolve, são os fundamentos da aplicação da lei, que é quem aplica. O nosso grande problema em qualquer relação que exista com transferência de recursos públicos não é sequer a questão referente, do meu ponto de vista, pelo menos, a forma como ela é passada, mas a impossibilidade de prestar contas por aqueles que não são amigos do rei. Eu gostaria, talvez, que você desenvolvesse isso sobre o que a Paula falou. No meu entender, toda prestação de contas, ela deve se basear, primeiro, na análise da efetividade da ação. Ou seja, se ela foi, de fato, executada conforme previsto no plano de trabalho. O segundo aspecto a avaliar é a eficiência do gasto do dinheiro. Ou seja, se conseguiu fazer aquilo com valores, com a maior economia possível de recursos. Ou, de uma forma inversa, obtendo maior valor social para cada real gasto. E o terceiro, e esse é o elemento muito mais difícil, é da eficácia. A capacidade daquela iniciativa de mudar a realidade que ela se propôs a fazer. Porque eu posso ter uma ação efetiva, fiz, posso ter feito uma prestação de contas adequada do ponto de vista financeiro, mas o meu resultado foi pífio. Não mudei a realidade, porque houve falhas de concepção. É só na análise da efetividade tem a ver com execução física, a análise da eficiência tem a ver com execução financeira, mas o que tem a ver com mudança de realidade é a eficácia. Né? E hoje nós damos muito pouca ênfase na eficácia de uma série de programas, de uma série de projetos, de uma série de convênios ou termos de parceria. Porque o que nos interessa como cidadãos é reduzir o desmatamento, reduzir a discriminação, assegurar mais direitos para as crianças, né, reduzir a discriminação de gênero, ou seja, esses são os nossos interesses. É o que nós vamos ver como sucesso daquela empreitada. Né? Isso tem que ser considerado. Né? Então, como relatório, como processo de prestação de contas, se divide nesses 3 módulos. Né? Claro, nós podemos também agregar outras fontes de financiamento, aquela questão das doações das empresas, mas como o foco meu era meia hora sobre cooperação de Estado e sociedade civil, eu tive que restringir o recorte, porque, sem dúvida, dentro de uma reforma de marco regulatório, nós temos outras portas de debate e entrada, mas que aqui na minha mesa me colocaram isso e eu tive que cumprir a minha meia hora de falar. Mas, com certeza, é-nos possível. Agora, aprimorar convênio é justamente falar. Nós já temos uma coisa chamada termo de parceria que é muito melhor que o convênio. Vamos discutir, em vez de aprimorar o convênio, vamos discutir que o objeto, aí vamos fazer uma análise, digamos assim, menos gramatical de aprimoramento do convênio para dizer aprimoramento da relação. Né? E talvez com isso a gente consiga até chegar numa proposta de extinguir o convênio para essas situações. E eu poderia assim, eu aprimorei o convênio? Sim, eu aprimorei porque agora o convênio só serve para a regulação entre esferas de poder, entre os órgãos do Estado. Só para isso. Ou aprimorei para esse caminho, sociedade civil, outra atividade. Obrigado. Obrigada, Eduardo.